Vamos lá, boa tarde, meninada, tudo bem? Sou o professor Matheus, de Sociologia, e nós estamos aqui hoje para um Atualize-se, mas com Atualize-se literário, por assim dizer. E hoje eu tenho o prazer aí de contar aí com o Rubens, um ex-aluno nosso aí, que hoje faz Ciências Sociais, e se está enveredando aí para essa área da discussão literária e tudo mais. E ele vai ajudar aí numa série de programas aí que a gente combinou aí, a incentivar a leitura, né? A partir de talvez algumas obras não conhecidas aí pela maioria de vocês. Então a ideia nossa aqui é colocar vocês para lerem coisa diferente. E para isso o menino Rubens fez algumas seleções aí, menino, né? Que sempre foi meu aluno, agora é companheiro de trabalho, né? Mas para isso ele trouxe algumas, a gente separou um conjunto aí de obras que a gente vai apresentando e soltando gradativamente aí com vocês, mas passar a palavra para ele aí e a gente vai conversando um pouco. Oi, gente, como o Matheus falou, eu sou o Rubens, estudei, é um orgulho estar de volta no Zé Ferreira, agora falando um pouquinho do que eu gosto de pesquisar, de estudar, que é a questão da sociologia da literatura, né? Um pouco E dos só aspectos para sociais. voltando aí, ó, o Rubens é daquela primeira leva de aluno que vai participar lá do primeiro projeto de atualidades e tudo mais, que vai estar aí conosco e que agora está voltando como professor, né? Que é o movimento magnífico aí, né? Mas interrompi ele, deixa eu falar aí. Eu fico até emocionado pensando nisso. Um lugar que me fez crescer muito e agora estou de volta para tentar retribuir um pouco, né, para vocês, do tanto que eu aprendi em conjunto com o colégio. Bem, eu estudo sociologia da literatura, que é uma questão da ver as causas sociais da literatura, tanto no conteúdo do próprio livro quanto no que leva o autor a escrever o livro, né? E hoje, no primeiro episódio dessa série, né, eu vou falar um pouco desse estrondoso sucesso da literatura contemporânea que é Torto-Arado. Torto-Arado com certeza entrou para a história da literatura, está apenas no comecinho da história da literatura contemporânea, né? Está começando a fazer história agora, mas com certeza é um marco a ser estudado. Eu estava vendo que ele ganha, inclusive, prêmio, né, em 2018, tipo, de literatura e Sim, tudo mais. Já ganhou um prêmio, entra bombando, já, por assim dizer. exatamente, ganhou um prêmio primeiro em Portugal. O livro foi primeiro publicado em Portugal, num concurso de contos, de contos e de romances, e depois veio para o Brasil. Porque o Itamar Vieira Júnior, que é o escritor, ele fala que se ele mandasse para uma editora, ficaria engavetado e nunca iriam publicar o livro, que acontece no Brasil, né? E E no é, e, e, mercado normal, né? e é muito, muito interessante o momento que nós começamos com isso, né, Rubens? No momento da discussão aí, tipo, um tanto quanto complexa que anda sendo feito, do pessoal querendo, num país como o Brasil, onde você tem grandes desigualdades sociais, é, voltar a cobrar imposto sobre o livro, o que vai dificultar ainda mais, tipo, o acesso à leitura, né? Porque o livro estando mais caro, é lógico, o acesso dificulta e assim por diante. Então, caiu como uma luva, né? Não foi essa a nossa intenção, lógico, quando a gente começa a estruturar, tipo, nossas conversas e o projeto, né? Mas caiu como uma luva no momento, né? Então, aqui a gente quer que realmente todo mundo leia, que todo mundo tenha acesso, e entendendo a leitura que não é só feita pelos ricos, apesar de, sem dúvida alguma, os ricos terem muito mais acesso no Brasil e tudo mais. A nossa ideia é justamente o contrário, né? Democratizar, de fato, a leitura, tipo, e a literatura, tipo, no Brasil, né, menino? E o curioso é a gente pensar na contradição, né? Embora os ricos sejam que tenham mais acesso à literatura no Brasil, não são eles os que mais leem no Brasil. O mapa de leitura mostra, acho que é de 5 em 5 anos é feito um mapa de leitura no Brasil, que é um censo gigante, e mostra que quem mais lê é a classe média e a classe baixa no Brasil, não são os ricos que leem mais, né? São as contradições da vida. Nem ia trazer esse dado para não gerar polêmica, né? Mas já que trouxe, é bom, né? Que, é,
é mais um elemento aí para a gente pensar aí sobre essas taxações e qual que é o objetivo de fato por trás disso, né? Mas é só mais uma divagação nossa aqui. Vamos para o que interessa, que é a obra literária aí propriamente dita e a apresentação aí para a gente, por favor, Rubens. Bem, Torturado é escrito por Itamar Vieira Júnior, essa capa maravilhosa, que eu acho muito simbólica. Itamar Vieira Júnior, ele é doutor em antropologia, e embora esse livro venha desde bem novo, ele começou a escrever esse livro, ele perdeu os escritos numa mudança de casa, e só voltou a escrever de novo depois do doutorado dele. O doutorado dele é sobre uma comunidade quilombola bem no centro da Bahia, numa região em que foi escravocrata, na Chapada Diamantina. E o livro se passa nessa mesma região. O livro vai contar um pouco do que ele ouviu, dos relatos que teve, das histórias dessa comunidade quilombola no centro na região da Chapada Diamantina, ali da Bahia, que é bem no centro mesmo. Então, Torturado, o nome vem de Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Ele conta que é um verso dele que fala do torto arado. E é uma metáfora poderosíssima para a gente pensar o Brasil contemporâneo. Porque o que é um torto arado? Um arado é aquilo que fertiliza a terra. É um instrumento usado na zona rural, né? Que se passa na terra para fertilizar, para colocar as sementes, né? Para remexer a terra para conseguir plantar. O que seria um torto arado? É um arado que não fertiliza, pelo contrário, é um arado que estraga a terra, né? E é desse modo que uma das personagens se sente. Torturado vai contar a história de duas irmãs negras, que é Bibiana e Belonísia. Ao longo de toda a história, elas se separam, elas se voltam, mas a trajetória delas é extremamente marcada por uma faca. Não vou dar spoilers, mas logo no primeiro capítulo a gente já fica sabendo ali que é extremamente marcada por uma faca. E essa faca, que é um elemento mágico, um elemento vinculado à avó delas, a Donana, que é extremamente ligada à questão da ancestralidade e da religiosidade, que é o jaré. Muita gente não conhece, ou pelo menos não conhecia antes de ler esse livro. O jaré é uma religião dessa mesma comunidade quilombola que foi estudada, que une tanto o cristianismo quanto a Umbanda, o candomblé e o espiritismo kardecista. Existe todo esse sincretismo religioso que vai lidar com os encantados, que são essas entidades que baixam nas pessoas. As pessoas incorporam essas entidades, assim como na Umbanda, né? No candomblé. E está bem marcado em Torturado essa questão da religiosidade, porque o pai delas é pai de santo, e a avó delas era para ter sido mãe de santo, e tem toda essa questão da ancestralidade. Torturado é, sobretudo, uma busca da raiz, de voltar-se para a terra, de voltar-se para os seus ancestrais, para a sua própria história. Porque o presente é fincado no passado, mas o presente também dá lugar no futuro. Então, Torturado traz elementos de um passado longínquo, escravocrata, e que ainda permanece atual no Brasil. E que vai abrir espaço para uma série de conflitos, de lutas no futuro e no presente, claro. E no passado também houve, né? A gente não pode esquecer. Então, não é explícito, mas a gente consegue perceber ali a temporalidade do livro. O livro vai começar na década de 70 e vai ter o principal desenlace na década de 90, o começo dos anos 2000, que é quando está acontecendo as lutas campesinas de forma muito assídua no campo, né? A luta pela terra, a luta pela posse da terra é extremamente marcado nesse livro. Se não, o principal tema é a luta pela terra. É Itamar interessante Vieira você Júnior. falar isso, né, Rubens? Que, na verdade, quando a gente pensa na literatura, né, a literatura às vezes antecipa muito das análises nossas, sociais e tudo mais, né? É, e a luta pela terra é talvez o grande marco da sociedade brasileira e que tem, tipo, toda uma raiz extremamente conservadora ligada
ao ganho de propriedade de terra aí, né? E quando a gente lê o Tortarada, a gente vai sentir isso na veia, porque vai trabalhar uma questão que às vezes na escola passa desapercebido, né? Que é a construção dos quilombos, mas não só a construção dos quilombos, mas a luta pela sobrevivência a partir da terra, ou desses grupos, vamos colocar, menores aí que fazem essa disputa tão árdua dentro do campo no Brasil. Lembrando que o campo brasileiro, né, uma das se mata mais do que em muitas zonas de guerra no mundo afora, né? Então, realmente, a gente vive numa guerra, só que é uma guerra silenciada muitas vezes aí, mas desculpa, é só para a gente ir conversando um pouco aí mesmo. É exatamente isso. É uma guerra silenciada, né? A gente não tem muitas notícias, mal passa no jornal, nas grandes mídias. Só que ela está presente e é um dos maiores motores da sociedade brasileira, né? Lembrando que o Brasil é um exportador de commodities agrícola, né? E que é justamente por isso um desses motores dessa luta vai ser essa posse pela terra. Porque a grande parte da terra está nas mãos dos latifundiários, né? Mas quem produz a comida não são os latifundiários, são quem detém pequenas posses. E é justamente a partir dessas contradições que vai se dando o enredo de Torto Arado, né? Essas duas irmãs, enquanto Bibiana vai mais para o lado político, para o lado mais externo, da luta em si pela terra, Belonísia é mais introvertida e se volta para o lado subjetivo da terra, de intimidade com a terra, de se voltar para o conhecimento de como produzir, de como plantar. Então, ela é mais fincada em si mesma, na terra. E a partir dessas duas contraposições, do lado político e do lado mais íntimo com a terra, que vai se dando essa luta, né? Tem esses dois aspectos da luta. E que o final é magnífico. Tem que segurar para não contar. É maravilhoso porque muitas vezes nos romances dito regionalistas, né? Porque tem essa problemática também, tudo que não está no eixo São Paulo-Rio é regional. Então, a maioria dos romances regionalistas, Jorge Amado, Vidas Secas, né? A gente, às vezes, muitas vezes, vai ter uma postura quase de conciliação de classe no campo. Isso não acontece em Torto Arado, mas fica no ar. Eu vou deixar no ar para vocês descobrirem no final. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte narrada pela Bibiana, a segunda pela Belonísia, e a última eu não posso contar quem narra, porque é simplesmente maravilhoso o desfecho. É uma narradora inusitada, é uma forma de narrar extremamente inovadora no Brasil, de forma que a gente nunca viu antes essa articulação de 3 formas de narrar, bem distintas uma da outra, né? Traz um certo realismo mágico, não sei se a gente pode falar isso, porque como mexe com a questão da ancestralidade dessas entidades, do jaré, existe todo um elemento mágico que permeia todos os aspectos da vida, inclusive da luta pela terra. Está permeado em todos os aspectos ali. Eu estava pensando em ler um trecho para vocês. Aqui. Página 229, bem no finalzinho, mas prometo que não tem spoiler nenhum, tá? Cheguei aqui, moça e jovem. Aqui vivi, criei meus filhos, labutei com meu marido. Vi meus vizinhos e compadres serem enterrados lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari esta terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você já não estiver mais nessa terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria destes meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com minhas mãos, eu pari esta terra. Deixa ver se a senhora entendeu. Esta terra mora em mim. Bateu com força em seu peito. Brotou em mim e enraizou. Aqui. Bateu novamente no peito. É a morada da terra. Belíssimo, super poético, que dialoga com essa questão da terra.
de que é uma problematização da posse da terra, né? A terra pertence a quem não produz nela. A terra pertence a quem não vive nela. Que quem vive nela não é dono da terra. Quem pare a terra e quem é parido pela terra não é dono da terra. É uma comunidade quilombola que atravessou séculos numa terra, numa propriedade alheia, que nunca teve o direito de construir uma casa de tijolo, mas só uma casa de barro. Nunca teve direito de se apossar da sua própria produção. Sempre foi expropriada para os outros, para ser vendida, etc. E é a partir disso que vai se dar a luta na terra em Torturado, que é essencial para a gente entender toda a política contemporânea e todos os eventos contemporâneos no Brasil, que ainda acontece. A luta pela terra não acabou. Talvez esteja longe de acabar. É isso que eu ia falar, acho que talvez esteja longe de acabar, né? Mas é isso, né? Eu acho que magnífico aí você apresentar essa obra pra gente. Queria agradecer muito a sua presença aí. E sempre que possível, vamos aparecer aí com novas obras aí, apresentando um leque diferente, talvez aí, tipo, para os nossos estudantes, ou um leque menos acessível aí para o público comum aí, né? Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aí comigo nesse programa e agradeço muito aí, viu, Rubens? Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado.